coração grande, ele tem cura ou não tem? Essa é uma pergunta muito constante no consultório e nesse vídeo eu vou te ajudar a chegar nessa conclusão. Vem comigo. Olá, meu nome é Hassan Siaga e seja bem-vindo ao canal Minuto Cardiologia. Pessoal, vamos primeiro entender o que é coração grande. Primeiro, que o termo médico nós chamamos de cardiomegalia, tá bom? E acredite se quiser, ele muda entre homem e mulher. Nós aceitamos um diâmetro cardíaco um pouquinho maior para o homem, tá bom? Então algumas coisas a gente tem que entender. Por exemplo, o coração grande, ele é diferente de um coração grosso, tá? Primeira coisa. Nós, quando falamos de coração um pouco mais grosso, hipertrófico, nós estamos falando do volume dele de massa, o aumento de massa. Ele fica mais espesso, mais grosso, realmente, então é um aumento de massa, tá bom? E muita gente confunde isso, de achar que isso é um coração grande. E isso não é um coração grande. Um coração grande é aquele coração que aumenta o seu diâmetro, ele aumenta o tamanho da cavidade, mas não a espessura. Pode vir acompanhado do aumento de espessura? Sim, mas o que define ele estar dilatado é o diâmetro dele, o diâmetro da cavidade, que muda no homem e muda na mulher. Para a gente poder responder se realmente tem cura ou não, a gente tem que entender as suas causas para a gente poder chegar nessa conclusão. Porque existe realmente alguns casos que tem cura, outros casos que não tem cura, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Na doença arterial coronariana, nós vamos falar aqui sobre as infecções, vou falar aqui sobre o álcool, sobre as doenças de tireoide, sobre antecedentes familiares, a questão genética. Vamos falar sobre o uso de drogas, né, e o aumento da pressão arterial. Mas primeiro passo, vamos falar aqui sobre a doença arterial coronária. Pessoal, quando a gente tem uma isquemia de artéria coronária, ou seja, quando a nossa artéria fica entupida, ela acaba afetando uma parte do seu coração. Vamos pensar dessa forma, que ela acaba tendo um processo inflamatório, tem morte celular, e a musculatura perde seu poder de elasticidade, perde aquele poder de controlar, aquela complacência, né? Então, se ela perde elasticidade, o coração começa a aumentar o seu diâmetro, tá? Então, começa a aumentar o seu diâmetro. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Tem cura nesses casos? Pessoal, na grande maioria das vezes tem cura. Mas assim, quando eu falo cura, não é cura da doença coronária, é diminuir o tamanho do coração. A doença coronária, ela nunca te abandona. Você tem que fazer o controle todo dia tem que tomar o remédio. É um tratamento crônico, mas você consegue sim diminuir, na grande maioria das vezes, o tamanho do coração. Tem situações que a gente realmente não consegue. Quando passa o tempo ali, muito prolongado, a gente não consegue. Mas a grande maioria das vezes a gente consegue se abordar ele precocemente, tá? Infecções, pessoal. Vocês podem até deixar o comentário de vocês que eu posso fazer uma coisa bem mais específica, porque sobre doença coronária é enorme, o vídeo ficaria gigantesco. Sobre infecções, nós temos algumas, por exemplo, doença de Chagas, miocardite viral, tá? E até a infecção por HIV. Pessoal, se tratando de doença de Chagas, a cardiomegalia de Chagas, o aumento dela, ela geralmente não consegue voltar ao normal. Habitualmente, a gente tem olhado alguns pacientes e o coração não volta ao tamanho normal. Muito difícil acontecer isso, até porque não tem um tratamento específico ali para a doença de Chagas quando ele chegou nesse estágio, que é na forma crônica. Quando o paciente é infectado pela doença de Chagas, quando ele tem uma infecção precoce da doença de Chagas, a gente consegue até tratar, tirar o parasita e evitar com que você tenha problemas. Por exemplo, dilatação do intestino e outras coisas. Tá bom? Se você tem interesse que eu faça um vídeo sobre esse de Chagas, escreve aí que a gente parte para cima, tá? Miocardites virais. Pessoal, em tempo de Covid, eu tenho visto já alguns pacientes que fizeram cardiomegalia por conta do coronavírus. Então, o coração aumentou de tamanho por conta do coronavírus. E geralmente é reversível, a gente consegue voltar ao normal se você realmente tiver pego um bom médico, tá? E você ter abordado isso precocemente. Isso, tem que entender isso, tem que ter um bom médico e realmente ter a tempo o atendimento, tá? Pessoal, nós temos também outra causa, como o lúpus eritematoso sistêmico ou doenças autoimunes. Geralmente essas doenças,
elas ficam divididas entre um coração que consegue ser reversível ou não, tá bom? O álcool, tá? É uma outra causa. O álcool, pessoal, realmente o uso abusivo do álcool, você tem a tendência a ser cardiotóxico. E algumas pessoas têm predisposição a aumentar o coração, o que a gente faz de miocardiopatia alcoólica. Você está vendo aqui que a gente tem muitas situações, então quando você pergunta, o coração grande tem cura ou não, a gente tem que decifrar muita coisa. Daí eu falo aqui de tireoide, doenças familiares, drogas, tá? Mas está vendo a importância disso? E se você tiver alguma dúvida aqui de algum desse assunto, escreve aqui para mim que eu vou lá e faço um vídeo. E se você está gostando desse tipo de assunto, deixa aí o seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, você vai estar ajudando muito aqui o canal a crescer cada vez mais e a cada vez mais eu trazer mais informações para vocês. Pessoal, a tireoide também é muito responsável por isso. Então, às vezes eu pego um paciente que tem um coração aumentado de tamanho e eu vejo que ele tem um problema de tireoide, tá? E a correção do problema tireoidiano, na grande maioria das vezes, torna o coração ao seu estado habitual, tá? Então você vê como é importante a questão investigativa. Eu vejo que muitas pessoas só recebem um tratamento sem investigar. Então é muito importante você fazer investigação. Por isso que eu te falo, é muito importante você ter um bom médico. É muito importante, pessoal, tá? Antecedentes familiares tem a causa genética que realmente é muito difícil você fazer a reversão, né, do diâmetro do coração nessas questões genéticas. Realmente essa origem idiopática é muito mais difícil o tratamento. Não é impossível, mas é muito difícil realmente, tá, pessoal? Drogas, por exemplo, as antraciclinas, né, as medicações quimioterápicas ali, são também cardiotóxicas. Então, assim, quando o coração começa a aumentar de tamanho, a gente pode reverter fazendo redução da dose, trocar a medicação. Então, você vê que a gente tem toda uma forma de controlar isso. E o aumento de pressão arterial também é uma causa. Por exemplo, a hipertensão mal controlada, crônica, também ela vai causar um aumento de coração por questão pressórica, né? Então o coração tem uma sobrecarga pressórica enorme e começa a querer se adaptar, ele aumenta de tamanho. Então o tratamento dessa pressão também colocaria o coração em estado reversível, conseguiríamos fazer um remodelamento, né, desse coração. Então você viu que para você ter essa resposta, você tem que entender as causas, tem que entender os motivos, não tem uma resposta direta, mas cada caso é um caso e é possível sim. Pessoal, então, olha, eu espero ter ajudado. Se você teve alguma dúvida, se quer saber mais sobre algum outro assunto, deixa aqui comigo nos comentários que a gente vai e faz um vídeo, tudo bem? Eu espero ter ajudado. Um abraço e fique com Deus.